Olá pessoal, meu nome é Pedro e esse é o canal eByte Brasil. O tema desse vídeo é componentes eletrônicos remanufaturados. Como já falei sobre componentes falsificados, hoje, nesse vídeo, falo sobre componentes remanufaturados. E o tema desse vídeo é uma sugestão que foi deixada aí no campo dos comentários por um usuário do canal. Eu agradeço pela sugestão. E se você quiser sugerir algum assunto, o campo dos comentários aí embaixo é todo seu. Componentes falsificados são aqueles que são produzidos com propriedades diferentes do componente original e são vendidos sem autorização do fabricante original, ou seja, uma pirataria. Os componentes remanufaturados são aqueles que foram recuperados de equipamentos que já foram usados. E esses componentes foram reformados ou revisados para serem usados novamente. Por isso são colocados no comércio. O componente falsificado, com certeza, vai apresentar problemas. O componente remanufaturado pode apresentar problemas de desempenho, incluindo não funcionar corretamente, e o componente remanufaturado foi retirado de um circuito porque ele não executava a função corretamente ou porque não deu o rendimento que era esperado. Todos os tipos de componentes podem ser falsificados ou remanufaturados. Mas o foco aqui é transistores remanufaturados. Quando é um problema, digamos, de ajuste do transistor ao dissipador de calor, a solução é fácil. E uma vez resolvido o problema, o componente poderá ser usado sem problemas, mas se for problema de características na produção ou falsificação, não tem solução, a não ser a troca por um componente bom e original. O problema que um componente pode causar é imprevisível. Agora imagina um componente de uma etapa final de um equipamento de som ou de uma etapa de saída de radiofrequência. Note que em ambos casos a corrente é alta, mas suportada por um transistor que é adequado. Os transistores são componentes eletrônicos essenciais. Eles são usados em circuitos eletrônicos para amplificar sinais, controlar correntes, controlar tensões e realizar outras tarefas. E quando um transistor não funciona corretamente, ele pode causar problemas em todo o circuito e não apenas no estágio onde ele está instalado. Um exemplo bem comum e que não causa problemas com um aparelho é um circuito que não liga. Mas se era esperado que o equipamento ligasse, não deixa de ser um problema. O defeito ou o motivo pode ser causado por um transistor falsificado ou remanufaturado, pois não fornece a corrente ou a tensão necessária para ligar o circuito. Outro exemplo é de um circuito que funciona mal e o defeito às vezes aparece e outras vezes o circuito funciona normalmente de boa. Se esse problema começou a aparecer depois da substituição de transistores, esse defeito pode ser causado por um transistor falsificado ou remanufaturado. Obviamente que ele tem parâmetros de desempenho incorretos. Para um transistor remanufaturado, o datasheet pode ser usado como referência. Ali a folha de dados mostra tudo. Mas será preciso fazer testes e comparar com os resultados obtidos por um componente novo e em boas condições.
Já para um transistor falsificado, o datasheet não serve para absolutamente nada, a não ser para dar raiva, né? Mas é preciso observar e aplicar toda a experiência, eu disse toda a experiência na compra de componentes. Porque não há um método infalível para identificar transistores falsificados ou remanufaturados. Mas existem alguns sinais que podem indicar que um componente é falsificado ou remanufaturado. Vamos dizer que seja ruim, né? Um sinal comum é o preço muito baixo. Podem observar que os componentes falsificados ou remanufaturados geralmente têm sido vendidos por preços muito abaixo do valor dos componentes originais. Outro sinal é a qualidade inferior. Observem vocês que os componentes falsificados ou remanufaturados geralmente têm uma qualidade muito inferior aos componentes originais. A gente pode observar a qualidade do material usado na produção, o aspecto visual no geral, podem ter marca de solda ruim, serem componentes mal dimensionados ou terem rótulos sem precisão. Praticamente difícil, né? Muito difícil de ler. Seria bom fazer um teste de funcionamento para verificar se um componente está funcionando ou não. Mas é bem difícil. Se eu pegar componentes falsificados ou remanufaturados, que não servem para nada, eu não passo adiante porque sei como é problemático resolver problemas quando se pensa que o componente está bom, mas a verdade não está. Componentes com defeito não devem ser usados em equipamentos ou em circuitos eletrônicos. Eles podem causar danos aos equipamentos, o circuito não funcionar e até mesmo causar acidentes. No caso de componentes com problemas, seja ele um transistor falsificado ou remanufaturado, é importante descartá-lo de forma segura. Nem sempre vale a pena juntar transistores e vender para reciclagem. E eu sei que tem gente que faz isso, hein? O cobre tem bom valor, sim, mas pode acontecer da falsificação colocar material ferroso nos transistores. Aí ferrou. Eu acho que um castigo bom e bem cruel seria desejar que alguém conseguisse vender 1 quilo de cobre retirado de transistores com defeito, ou falsificados, ou remanufaturados, sei lá. Ninguém está livre de ser enganado. Por isso, um fornecedor de confiança é o primeiro ponto a ser considerado. Se for comprar de promoções e de fornecedores que não garantem o que vendem, o risco é por sua conta. E aí os adeptos da lei de Gerson não podem ver uma promoção que pensam que vão levar vantagem. Aí nem adianta olhar o componente, inspecionar, testar. É falsificação na certa. Se você gostou das informações desse vídeo, peço que deixe o seu gostei. Se você participa de grupos de aplicativos, compartilhe o link desse vídeo nesses grupos. E se você quiser fazer algum comentário, tem alguma sugestão, ou tem alguma dúvida, fique à vontade para usar o campo dos comentários aí embaixo. Deixa escrito aí. E caso você goste de eletrônica e de assuntos relacionados, mas ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e marque no sininho todas as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem publicados aqui no canal eByte Brasil. Obrigado por seu tempo e por sua paciência.